O tema dessa palestra é a autodefesa diante das estratégias pedagógicas revolucionárias, ou alguma expressão parecida com essa, porque eu vou tratar o tema dessa aula como uma forma de combate, uma forma de batalha em que nós estamos sendo atacados e precisamos saber como nos defender. Então, essa é uma aula de autodefesa contra esse ataque que os revolucionários estão fazendo através de uma falsa pedagogia. Os estudos que eu vou apresentar nessa palestra aqui se baseiam principalmente no que está aqui nesse livro, Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. O Pascal Bernardin, ele é um jornalista e professor de uma outra área que não é pedagogia, mas ele também é um analista político e ele investigou muito essa parte do globalismo, das estratégias de como implantar o globalismo. E ele percebeu que os globalistas estão utilizando nas grandes entidades internacionais algumas estratégias para influenciar os professores para aplicar uma mudança de conduta nos alunos através de uma falsa pedagogia, porque não é uma técnica pedagógica que eles usam, para mudar os valores e os conhecimentos e a forma de interpretar a própria realidade dos alunos sem usar a persuasão. Não estão usando uma retórica persuasiva para convencer as pessoas a mudarem de valores. Estão usando técnicas psicológicas ou psicopedagógicas para isso. E como isso é feito de uma forma muito sutil e sorrateira contra a vontade dos alunos e contra a vontade dos pais, sem que ninguém saiba o que está sendo feito, isso é um ataque. Então, se nós estamos sofrendo esse ataque, nós precisamos saber nos defender contra ele. Quem já fez algum tipo de arte marcial, alguma aula de jiu-jitsu, judô, karatê ou algum outro esporte de luta, sabe que logo que se entra nesse esporte, se apanha, sem saber dar nenhum golpe. Então no começo a gente começa apanhando. Então a primeira coisa a fazer é, primeiro entender por que está apanhando, para depois conseguir se defender, para depois poder dar algum ataque que seja certeiro no adversário. Então, se a gente não sabe o que o outro está fazendo conosco, a gente não sabe por que a gente está apanhando. Se a gente não sabe por que a gente está apanhando, a gente não tem como se defender. Então, a ideia dessa palestra de hoje é falar o máximo que eu conseguir falar nesse curto tempo que a gente vai ter. E depois, em outras oportunidades, a gente vai ampliar isso aí e falar com mais detalhes de outras partes. Eu vou focar no conteúdo desse livro, mas teria muitos outros livros para abordar que também falam sobre esses assuntos. Bom, quem utiliza essas técnicas que eu vou falar? A Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o Conselho da Europa, a Comissão de Bruxelas, a OCDE, os Ministérios da Educação do mundo inteiro, pressionados também por essas entidades, né? As escolas, os sistemas de ensino, as bases curriculares nacionais, e também a televisão, o cinema, os órgãos de massa, jornalismo. Eles usam essas técnicas aqui muitas vezes de uma forma sutil e eles mesmos já estão repetindo sem saber que teve uma origem. Todas essas técnicas aqui vieram de estudos. Algumas, claro, vocês vão ver que elas já são mais intuitivas, mas elas foram confirmadas por estudos. E quando foi confirmada essa eficácia, começou a virar método. E esse método agora já é utilizado sem já saber a origem, apenas por uma repetição. Então, sabendo como se defender disso, a gente também pode ensinar os nossos filhos sobre o que está acontecendo para que eles também possam se defender. Bom, o Pascal Bernardin, ele apresenta no começo do livro, em poucas páginas, mais ou menos isso aqui assim, sobre essas técnicas. E o resto é tudo documentação mostrando que elas estão sendo aplicadas de uma forma consciente por essas grandes entidades. Então essas grandes entidades, elas usam técnicas de manipulação mental, manipulação de valores, manipulação cognitiva, porque muda a forma de conhecer as coisas de uma forma ordenada, sabendo também das fontes, das origens disso. A principal coisa que a gente precisa entender é que elas são tão mais eficazes quanto mais sutis. Quando se percebe o que está acontecendo, a eficácia é menor. Então, quanto mais sorrateiro é, maior o resultado para a mudança de comportamento da pessoa.
O termo mais utilizado nessa área de estudo é engajamento. O engajamento é aquilo que faz a pessoa agir de tal forma, de uma forma constante. Então, a mudança do engajamento, ou o engajamento em uma direção, é fazer essa pessoa criar o hábito de fazer tal coisa de tal forma. Então, uma coisa importante nisso é que as pessoas tenham a impressão de que estão fazendo isso de uma forma livre. Se as pessoas sabem que estão sendo manipuladas ou forçadas, não tem essa eficácia na mudança do comportamento. Mas se elas acham que estão mudando de comportamento de uma forma livre, isso aí vai mudar o comportamento delas para sempre. Ou às vezes elas nem percebem que mudaram de comportamento. Se elas acharam que agiram de tal forma, de uma forma livre, isso aí vai mudar a forma de entender dela naquilo ali. Naturalmente, as pessoas, primeiro, elas têm ali uma bagagem de conhecimento e de valores, e elas depois tomam a ação baseada nesses seus entendimentos de valores do mundo, né? Primeiro a pessoa tem que pensar para depois agir. Eu acho que isso aqui é certo, aquilo ali é errado, eu vou fazer da forma certa, então eu vou fazer isso daqui e não aquilo ali. Porque eu primeiro tenho o pensamento e depois a ação. Primeiro o entendimento das ações possíveis, os valores dessas ações, e depois vem a ação a partir desse pensamento. O que essas técnicas fazem é, primeiro, fazer a pessoa agir de uma forma contrária aos próprios valores, porque isso vai fazer com que elas mudem os valores. É algo contraintuitivo, mas depois, se a gente começa a perceber o mecanismo psicológico disso, a gente vê que faz sentido. Porque se a pessoa ela é conduzida a agir de tal forma que vai contra os valores dela, e ela acha que está fazendo isso livremente, isso acaba criando no subconsciente dela uma ruptura, uma dissonância cognitiva entre aquilo que ela acredita e aquilo que ela faz. Isso causa uma tensão psicológica. E o alívio psicológico, para a pessoa não se ver como alguém que se contradiz, é dizer, não, eu não pensava assim de uma forma tão sólida. Eu tinha uma certa dúvida. Ou, não, eu não acreditava de tal coisa, eu acredito nessa outra coisa de agora. Eu não acreditava naquilo antes, eu acredito nisso agora. Então a pessoa, ela se convence de que ela não tinha aquele valor antes, ou que aquele valor não era tão sólido, aquele valor ali não era tão objetivo, era um pouco relativo. E agora que ela agiu de uma forma contrária ao valor anterior, o alívio psicológico faz com que ela mude o valor e passe a ter esse valor a partir de agora. Quanto mais ela acha que foi livre a decisão contrária ao valor, mais ela está convencida de que ela mudou de valor ou que sempre teve esse novo valor. E isso é o que foi descoberto, principalmente nesse último século, nas ciências da psicologia, na ciência do comportamento, e que esse livro acaba elencando vários desses estudos que acabaram virando técnicas. Um estudo muito importante que foi feito nessa área é um feito pelo Stanley Milgram em 1974, e que é chamada a técnica e essa descoberta, esse processo de submissão à autoridade. Essa pesquisa foi feita com um grupo de 300 mil pessoas. Não é uma pesquisa escondida, é uma pesquisa bastante ampla, bastante conhecida, em que foram feitos testes em que uma pessoa era testada e as outras pessoas eram atores. Mas essa pessoa testada achava que os outros também faziam parte do teste, não sabia que eram atores. Então, a pessoa testada, ela tinha uma tarefa, que era dar um choque em outra pessoa quando ela errasse uma pergunta a respeito de um teste de memória. Então tinha que memorizar algumas coisas, se ela errasse, o pesquisador tinha que dar um choque no outro. O outro é um ator, ele não estava levando choque, mas ele fingia que estava levando choque para a gente ver como aquele que estava dando choque reagia. Então, quando ele errava, pela primeira vez, dava um choque de uma carga baixa de volts. Quando ele errava pela segunda vez, era uma carga um pouco maior. Isso ia aumentando e a pessoa ia gritando cada vez mais alto, até que chegava um momento em que ele parava de responder, que era como se estivesse desmaiado. E aquele que estava dando choque, se ele dava uma parada assim, puxa, eu estou machucando demais o outro, ele era estimulado a continuar. Não, é importante que continue. 3 vezes ele era estimulado a continuar. Se depois da terceira eu não posso continuar, o teste era encerrado e estava tudo ok.
E era para ver então quantos iam até o fim e quantos paravam de dar choque no outro. Então, entre 60% a 85% dos pesquisados iam até o fim, levavam a outra pessoa até o choque mais alto que pode. Quando era setorizado isso, em que uma pessoa fazia a pergunta e outra pessoa dava o choque, 90% ia até o fim. Ou seja, se a pessoa ela sente que ela não é o responsável pelo choque do outro, essa pessoa ela não se sente tão responsável, ela vai até o fim. Não é minha culpa mesmo, né? Se outra pessoa tiver um ataque do coração, não é minha culpa. Agora, se um ator abandonava o teste, 90% dos pesquisados abandonavam o teste também. O que nos mostra que se ele está obedecendo a uma ordem, ele não se sente culpado. E se alguma outra pessoa mostra que dá para abandonar o teste, ele abandona também. Então ninguém quer ser o primeiro a abandonar o teste, porque ninguém quer ir contra a autoridade. Essa pesquisa mostra que as pessoas podem fazer algo que percebem claramente que é imoral, desde que sintam que não tem culpa porque está obedecendo a ordem de alguém. Um segundo teste, uma segunda pesquisa muito interessante, foi feita pelo Asch, um pesquisador sob o nome Asch, ou Esch, em 1971. E o teste consistia em mostrar para o pesquisado algumas linhas desenhadas no papel. E era para ele ver qual linha era maior do que as outras. Ele também estava num ambiente de atores. E era uma pesquisa que era fácil de perceber qual era a linha maior do que as outras. Mas ele estava num ambiente com atores que erravam a resposta. E que diziam que a linha maior era uma que não era a maior. E era para ver se o pesquisado ia com o grupo ou se ele ia contra o grupo. Então, foi percebido que 3/4 dos pesquisados são influenciados pelo grupo. Mas se uma pessoa do grupo acertava, não, a maior é essa daqui, o pesquisado sempre também mudava de opinião e acertava também. O que nos mostra que, além da primeira pesquisa que mostra que a gente muda os nossos valores, muda as nossas ações de acordo com a autoridade, nós também mudamos as nossas ações conforme o grupo. Então, se não fosse o grupo, se não fosse a autoridade, as pessoas agiriam de uma forma. Mas se tem uma autoridade, se tem um grupo, as pessoas agem de outra forma. Então, isso é são duas pesquisas que mostram que as pessoas podem mudar de comportamento de uma forma contrária aos próprios valores, sem ter sido persuadidas com um argumento racional a fazer isso, apenas pelo ambiente, pelo conformismo de grupo ou pela obediência à autoridade. Teve uma outra pesquisa também do mesmo ano, feita pelo pesquisador Sheriff, que é conhecido como a técnica das normas de grupo, em que nessa pesquisa, dessa vez não era com atores, era com pessoas que realmente estavam sendo pesquisadas. Elas ficavam num ambiente totalmente escuro, com uma luzinha que estava parada, mas todos estavam no escuro e só tinha essa pequena luzinha. E o objetivo deles era analisar qual era o movimento que a luz fazia. E bom, como o próprio corpo se mexe sozinho, respirando, né, cansaço, a impressão que dava é que a luz se mexia. E eles tinham que definir então qual era o movimento da luz. E depois de conversarem em grupo, eles chegavam a uma conclusão: então a luz faz tal movimento. Só que a luz não fazia nenhum movimento. E eles ficavam convencidos que fazia um determinado movimento. E o que essa pesquisa mostrou quanto maior a dificuldade de chegar a uma conclusão, maior é a conformidade do grupo. Ou seja, 100% do grupo está concluindo a mesma coisa. Agora, se fosse alguma outra coisa mais perceptível, alguns iam ter uma opinião, outros iam ter outra opinião. Mas como era algo muito difícil, todo mundo chegava à mesma conclusão. É isso mesmo. Uma outra pesquisa muito interessante foi feita por Friedman e Fraser em 1966, que ficou conhecida como pé na porta. Pé na porta no sentido de que quando alguém abre a porta para te receber, se tu põe o pé para dentro da porta, se tu põe o pé encostando na porta, assim, a pessoa não consegue mais fechar a porta. Então não é no sentido de empurrar a porta com o pé, é no sentido de impedir que a porta feche.
O objetivo dessa pesquisa era fazer com que o pesquisado respondesse uma enquete longa, entediante, comprida. Se a pessoa ela era simplesmente convidada a responder uma pesquisa longa, tem uma pesquisa longa, aqui tantas perguntas, demora tanto tempo para responder. 22% das pessoas aceitavam. Mas, se antes de fazer essa enquete era criado um chamado atualiciador, que eu já vou explicar o que é, aumentava de 22% para 52%. O atualiciador dessa enquete longa era 3 dias antes, ligava para a mesma pessoa que depois ia ser convidada a responder essa enquete e fazia uma pergunta por telefone dizendo assim: nós temos aqui 8 perguntinhas sobre um hábito doméstico. Pode responder para a gente? Se a pessoa respondia, 3 dias depois ela estava mais disposta a responder uma enquete enorme sobre esse mesmo assunto. Porque ela já tinha sido aliciada antes. Já fiz aquilo ali pequeno, agora eu posso fazer o grande. Se não tinha esse auto-aliciador antes, a pessoa não queria fazer o grande de primeiro. Uma outra pesquisa também para confirmar isso foi feita com uma placa. A pessoa pesquisada tinha um pátio na sua casa e chegavam os pesquisadores, ofereciam uma placa enorme para colocar no pátio da casa, tapando a fachada da casa, mas eram algo para conscientização das pessoas. O objetivo dessa placa é uma conscientização sobre a imprudência no trânsito. Sem um ato aliciador, 16,7% das pessoas aceitavam botar a placa. Agora, se tinha um ato aliciador que era vamos colocar um adesivinho sobre a conscientização do trânsito na sua janela, dias depois, vamos botar uma placa enorme, subia para 76%. De 16,7% para 76%. Então as pessoas aceitavam colocar uma placa enorme na frente da casa se elas tinham aceitado antes colocar um adesivinho. Então a gente mostra que antes de alguém vir com algo grande, para persuadir a aceitar, elas podem vir antes com um ato pequeno, que é chamado de ato aliciador. Que a pessoa não teria tomado decisão grande se não tivesse tomado decisão pequena antes. Agora, no sentido inverso, também existe uma outra estratégia que veio de uma pesquisa do Cialdini, em 1975, que é chamada de porta na cara. No francês seria traduzido como porta no nariz, mas aqui foi traduzido como porta na cara. O objetivo, na verdade, era fazer com que a pessoa aceitasse um pedido que não era muito legal, mas a estratégia era, antes de fazer esse pedido que não era muito legal, fazer um pedido exorbitante antes, para a pessoa negar, para depois vir com o menor. Então, primeiro, era sugerido o seguinte: nós temos aqui uma associação em que se ajuda jovens delinquentes a ter uma recuperação. E eles precisam de padrinhos, alguém para ser como um irmão mais velho deles. E nós precisamos então que tu vá uma vez por semana e fique 2 horas com um delinquente juvenil para ser o padrinho, ouvir ele, se aproximar dele, ao longo de 2 anos. E as pessoas dizem, não, é muita coisa, 2 horas por semana, uma coisa ruim de fazer, né? Ficar com um delinquente aqui ao longo de 2 anos, não. Então a gente tem uma outra proposta aqui que é menor. Poderia ir num sábado no zoológico, ficar 2 horas com um grupo de delinquentes? Só um sábado, não precisa mais de uma vez. Então eu vou. Então, quando não tinha nenhum pedido exorbitante, 16% das pessoas diziam, eu vou lá. Quando tinha um pedido exorbitante, 50% das pessoas diziam, então eu vou nesse menor. Então, algo que poucas pessoas aceitavam, depois desse pedido, 50% das pessoas aceitavam. Se dissesse só assim, zoológico, sem dizer antes 2 anos, se dissesse só assim, só o sábado no zoológico, 16% das pessoas aceitavam. Se tinha aquela introdução, só 2 anos, e depois vinha com o zoológico, 50% das pessoas aceitavam. É como se tivesse que quebrar a vontade. A pessoa já rejeitou uma coisa, não é chato agora rejeitar 2 vezes, esse aqui é tão menor, né? Puxa, não quero mostrar que sou uma pessoa chata, então vou aceitar esse daqui. Não sou uma pessoa tão ruim, puxa, é uma caridade que eu vou fazer, né? Então tem várias questões psicológicas que surgem na cabeça da pessoa que aliviam aquela sensação de ser o chato que recusa as coisas. Então agora eu vou ser o cara legal que aceita as coisas.
Manter os valores. Sim. Então, o pesquisador chamado Festinger, em 1957, ele fez todo um grupo de pesquisas e a tese chamada de dissonância cognitiva, e que ele chegou à conclusão de que se uma pessoa comete publicamente um ato que vai em contradição com seus próprios valores, ela cria essa dissonância, que é uma tensão psicológica, e que ela alivia racionalizando e interiorizando a ação, mudando os valores. Justificando a ação. Ela justifica a ação com uma mudança de valores, porque isso alivia a tensão causada por essa dissonância. Ninguém quer se ver como uma alma dissonante. Ninguém quer se ver como alguém que pensa uma coisa e faz outra. Então, se eu faço outra coisa é porque eu penso outra coisa. E isso alivia a tensão psicológica que é criada. Então, a gente vê como... E quando a gente vê que isso aqui é feito de uma forma deliberada, a gente vê que as pessoas estão sendo o tempo todo manipuladas. Nas escolas, nas faculdades, na mídia, nas pesquisas de rua. Porque às vezes a gente aceita uma coisinha pequena, assim, só por causa dessa pressão psicológica de não quero ser o chato, ou puxa, não vou ir contra o grupo, né? Nossa, tá todo mundo fazendo isso aqui, uma coisa que a televisão tá dizendo que é pra fazer, então eu não vou ser o cara que não vai fazer. O que fazer para as Na rede pessoas... social fica mais claro isso. Pois é, então, eu já posso entrar na autodefesa, né? Se a gente já percebe que isso é feito de uma forma deliberada, consciente, e a gente já pode perceber quando está sendo feito contra nós. Então a gente já pode ser aquela pessoa que diz não. E esse já é o primeiro passo da autodefesa, é saber dizer não. Ou, depois que percebeu o que fez, saber voltar atrás e dizer: poxa, eu fiz, mas eu não penso assim não. Eu fiz errado. Se a gente sabe voltar atrás, a gente não muda o valor. Se a gente sabe que a gente está sofrendo uma pressão, a gente sabe dizer não. Se a gente não percebe esse tipo de coisa, a gente cai na armadilha. Então, sobre essa dissonância cognitiva, o Festinger, junto com outros pesquisadores, ele descobriu algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, tem algo que aqui é chamado de não pague seus empregados, que foi uma pesquisa feita da seguinte forma: as pessoas elas tinham que fazer uma tarefa repetitiva e tediosa, e depois era simulação, ela não sabia, alguém dizia assim: nossa, poxa, o meu ajudante aqui não veio, tu vai precisar nos ajudar, tu vai precisar dizer para aquelas pessoas ali como é que é essa tarefa e convencer elas a fazer também. Então a pessoa tinha feito algo, tinha que fazer algo que era entediante, e depois ela tinha que defender isso. Então será que ela ia dizer que era entediante, ou será que ela ia dizer que não era entediante? Será que ela ia dizer que era legal de fazer? Então ela era recompensada. Um grupo de pessoas era recompensado com $1, outro grupo de pessoas era recompensado com $20. Qual era o grupo que melhor defendia a tarefa? O grupo que era mal pago, porque a dissonância era maior. Então o alívio era dizer que não era tão chato assim. Agora, se a pessoa tinha um escape, eu só fiz porque eu fui bem pago para fazer aquilo ali, ela tinha um escape. O escape era dizer que ela fez porque foi paga. Agora, se ela... Não, peraí, eu fiz por $1. Isso não é um escape. Então ela dizia: não, eu fiz porque é importante, é útil, é legal, não é tão chato assim. E ela defendia os outros. Não, é importante fazer isso aqui, não é tão chato assim. Então a pessoa ela mudava a forma de ver aquela tarefa como chata ou legal ou importante, de acordo com o que ela recebia em troca. E o receber pouco fazia com que ela visse de uma forma mais interessante do que se ela recebesse muito. E o que social. eles viram naquelas pessoas que conseguiram, por exemplo, não dar o choque no outro? Não, eu não vou fazer essa porcaria. Tchau. O que elas viam que determinadas pessoas não poderiam ser manipuladas? Não, a única conclusão assim, documentada é:
Que aquelas pessoas que viram outra pessoa dizendo eu não vou fazer isso, elas também não faziam. Isso, e assim, a grande maioria, 90%, desistia do teste quando outra pessoa desistia antes. Então assim, ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o líder. No filme que começou essa técnica ser o líder. Ia chegar um aluno que sempre chegou atrasado, ele usou os outros na sala de aula. Eu vou mostrar essa pasta para vocês, ele é verde, vocês digam que ela é vermelha. E o aluno entrou e ele começou a perguntar, a pessoa vermelha, e o cara assim, né? Aí quando perguntou qual é a cor da pasta, dizia ele vermelha. Tinha até uma pegadinha, não tá no livro aqui, mas tem uma pegadinha que achei muito interessante, porque foi um teste desses, em que era uma fila de espera, não sei se era médico, alguma coisa assim, era uma fila de espera. E daí todo mundo era ator, mas chegava uma pessoa nessa fila. Daí ela chegava, sentava, daí tocava um barulhinho, assim, tipo um alarme. E quando tocava o barulhinho, todo mundo se levantou. Eu vi isso. E daí a pessoa sentada se levantou também, sem saber por que se levantou. Depois todo mundo sentou, ele sentou de novo. E daí tocou o alarme de novo, todo mundo se levantou, ele se levantou também. E daí quando as pessoas já tinham saído, e assim, já estavam, então, outras pessoas já não tinha mais, porque elas continuavam se levantando. Então, assim, é uma coisa condicionante. Esses testes sempre foram feitos em animais, agora estão sendo feitos em humanos. Exatamente. Eles estão agindo como animais irracionais. Pois é, tem o famoso cachorro de Pavlov, né? Toda vez que ele ouvia o barulhinho, ele recebia comida. Depois que ele começava a salivar, né? Era medida saliva, tinha um aparelhinho para medir a saliva. Então toda vez que ele tocava o sininho, ele começava a salivar antes de ter a comida. Antes de sentir o cheiro da comida. Depois não tinha mais comida e ele continuava salivando. Porque ele foi condicionado pelo som a fazer aquilo. A atenção dos macacos, vão alcançar uma banana e ter um choque. Ele troca todos os macacos, já não é mais nenhum daquela geração, e eles continuam não deixando todos subir, porque todos tomam choque. Exatamente. Sim, não sei se pegou, então eu vou repetir essa aqui para pegar no microfone. Essa do macaco também é interessante. Eu não tenho aqui como consultar, posso falar alguma coisa errada, mas tinha os macacos, tinha acho que era um cacho de bananas, e toda vez que algum ia lá pegar, todos levavam choque. E daí depois tinha um macaco que não levava o choque, e quando ele ia pegar, os outros batiam nele. E daí, depois que já tinham trocado todos os macacos e nenhum mais levava o choque, eles batiam sempre que algum ia lá pegar a banana, sem saber o motivo. Porque nenhum mais tinha levado o choque. E isso a gente faz hoje em dia. Por que eles estão agindo de tal forma? Porque todo mundo faz. É uma experiência que eles chamaram também de 100º macaco, que era aquela das batatas. Em 2 ilhas no Japão, não sei se... Eu não sei. Eles pegaram 2 ilhas que não tinham como os macacos de uma saírem para outra, ou vice-versa, e começaram a jogar numa das ilhas batatas com casca e sujas de terra. E os macacos começaram a comer assim. De repente, um macaco resolveu lavar no mar a batata. E daí comia, e daí um outro viu, começou a fazer isso. Aí um outro viu, começou a fazer também. E assim foi até que todos os macacos lavavam as batatas para comer. Eles começaram a jogar na outra ilha e automaticamente todos os macacos que não tinham nenhuma comunicação com aqueles começaram a lavar as batatas. Então eles disseram que quando alguma coisa atinge uma consciência no nível ou X, ela passa a ser domínio coletivo. Daí todo mundo faz igual, nem sabe por quê. Sim. O macaco que minha irmã tem na casa dela lá em Florianópolis, eles lavam as frutas também. Vai ver que foram juntos por isso. Já estão no 100º. São da mesma cultura, né? Já é o 100º. Outro teste de dissonância cognitiva é chamado de gafanhotos fritos. Em que chegaram até um colégio militar e disseram, agora nós temos um novo prato no menu. São gafanhotos fritos. Era para ver os alunos, e tinha gafanhotos fritos mesmo, era para provar e tal. Então, para ver como é que os alunos reagiam ao novo prato. Então chamavam em um grupo alguém para apresentar o novo prato e em outro grupo outra pessoa para apresentar o novo prato. Em um grupo essa pessoa apresentava de uma forma simpática, era uma pessoa assim, muito, muito querida, assim, tratava todo mundo bem. E no outro grupo era uma pessoa grosseira que tratava mal um assistente, assim, uma pessoa antipática. E depois que todo mundo ali provava, o grupo que aceitava provar os gafanhotos, provava, tinha que descrever o que achou. Então, se aquele que deu os gafanhotos para eles foi simpático ou foi antipático, o que muda na percepção do comer gafanhotos?
dos alunos que comeram os gafanhotos. E a conclusão foi, aqueles que comeram o gafanhoto entregue pelo antipático diziam gostar mais dos gafanhotos do que aqueles que receberam do simpático. Por quê? Porque tinha ali aquele alívio da tensão no simpático. A tensão psicológica, eu comi gafanhoto, mas o cara era muito simpático, assim. Então foi por causa dele que eu comi. Eu não gostei. Agora no outro, que era uma pessoa antipática, assim, não tem um alívio. O alívio é, não é tão ruim assim. Que maldade, né? Pois é. Que extrema maldade. Mas é errado os atores vendendo gafanhoto. Não, eu digo, essa manipulação toda, todos esses testes, que troço maligno isso, né? Pois é, então aquelas pessoas que se sentiram pressionadas, conduzidas assim por alguma coisa que elas conseguem verbalizar, elas se veem como menos livres. Elas foram induzidas, quiseram fazer para agradar alguém e tal. Mas aquelas que não têm um escape que para elas seja aceitável para a própria história pessoal que elas contam, os meus próprios valores, alguma coisa que não se encaixa, né? Ela acha que foi feita de uma forma livre, porque ela não quer romper com a própria identidade. Sim, ela quer manter a integridade. Sim, então aquilo que é feito aqui de uma forma aparentemente livre muda os valores. Aquilo que tem uma válvula de escape não muda os valores. A pessoa percebe melhor o que está acontecendo. Aquilo que tem aquilo que tem uma válvula de escape, aquilo que tem como dizer assim, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Então, assim, uma primeira conclusão que a gente pode tirar disso. Se vocês têm ali uma criança, um filho, que está com algum problema de falta de coragem, uma criança que não ousa, e vocês querem que ela ouse mais, que ela seja mais corajosa, que ela faça alguma coisa mais arriscada, vocês querem que ela mude de comportamento, de valores, usando alguma dessas técnicas aqui. É importante que ela faça algo de corajoso, achando que foi feito de uma forma livre, do que achando que foi induzida a fazer isso de uma forma mais forçada. Então, vamos pegar agora um exemplo concreto. Essa criança que está com algum problema de falta de coragem e tal, ela mesma se vê como uma criança que não tem muita coragem, as outras crianças são mais corajosas que ela percebe isso, né? Ela conta isso para si mesma, eu não tento, eu não sou que nem as outras, enfim. Para mudar essa percepção que ela tem de si mesma, vocês poderiam, por exemplo, pedir para que ela tire as rodinhas da bicicleta, um exemplo bem clássico, né? Então a mãe, o pai chega ali e diz, eu tirei as rodinhas da bicicleta. Quando tiver vontade, quando achar que pode fazer isso, pode ali pegar, tu pode fazer quando quiser, tu é livre para fazer quando quiser, pode testar com a bicicleta. Tu faz uma atualização. Não, assim, tu deixou ela livre. Essa seria uma alternativa que teria um resultado bom. Agora, já imaginando que ela vai fazer isso, né? Não vou dar nenhum outro argumento. Agora, se vocês tiram a rodinha da bicicleta e diz, eu tirei a rodinha da bicicleta, eu vou te dar uma recompensa de um sorvete, se tu andar com a bicicleta com 2 rodinhas. Se ela for em andar, ela vai estar um pouco menos convencida do que no primeiro caso. Ela vai pensar, eu fiz porque eu tive uma recompensa. Eu não sou tão corajoso assim, eu fiz porque teve uma recompensa, né? Agora, no terceiro caso, tu vai dar um videogame de recompensa para a criança. Tirei a rodinha da bicicleta. Agora tu vai andar de bicicleta e eu vou te dar um videogame de recompensa se tu fizer isso. A criança ela vai ficar ainda menos convencida de que ela tem coragem, porque ela só fez porque teve uma grande recompensa. Em outros casos análogos, em que em alguma outra situação ela tem que tomar coragem, se ela não tiver recompensa, ela não vai se sentir corajosa para fazer. Agora, uma situação que a prima coloca a criança pequenininha na bicicleta e pula. Pois é, sim. Agora, sem nem argumento, né? Você tem que sobreviver. Agora, se tiver uma quarta opção, e disser pro filho, o quarto... Bom, a quarta opção é, eu tirei as rodinhas da tua bicicleta. Se tu não andar com apenas 2 rodinhas, tu vai ficar de castigo.
tu vai ficar sem videogame. Ela pode até andar de bicicleta, pode até aprender a andar de bicicleta, mas ela não se convenceu de que ela é corajosa. Ela não foi educada para atingir o bem maior. Pois é, todos esses exemplos, nós tomamos como pressuposto que todos esses exemplos ela aprendeu a andar de bicicleta com 2 rodas. Sim. Mas em um caso ela aprendeu que ela é corajosa, e nos outros casos ela não aprendeu. Sim. No primeiro caso ela muda de comportamento e diz, não, agora eu sou uma criança corajosa que nem as outras. No outro caso não, ela só fez para evitar o castigo. É uma questão de conquista, né? O ato de tirar a rodinha foi um incentivo do ambiente, né? Tipo assim, da autoridade do ambiente. Bom, nos 4 casos tirou a rodinha. O que mudou foi a frase seguinte. Sim. Na primeira opção, a frase mudou a percepção que a criança tem de si mesma. Na 4ª frase, não mudou. E se o castigo fosse ainda maior, tu vai ficar 1 semana sem videogame, ela vai ficar, por mesmo que ela aprendesse a andar de bicicleta, ela vai ficar menos convencida ainda. Essa é a primeira conclusão que a gente tem desse exemplo aqui que eu estou dando. Ela fica escrava. Desses exemplos. Escrava da recompensa, né? Do castigo da recompensa. Pode ser mesmo, assim, mas o importante aqui é ela não está mudando de valor. Não. Isso que é o importante. Sim. Porque ela até pode ter se convencido de que ela sabe andar de bicicleta, mas ela não está convencida de que ela tem coragem. Então quando for andar de moto, quando for, sei lá, fazer um discurso em público, alguma outra coisa, ela vai estar se sentindo covarde de novo. Vai estar com baixa autoestima de novo, exatamente. Eu soube hoje até que teve na Uniriter uma palestra por 2, tipo, super titulados, né? PhD, doutor, não sei o quê. Os 2 foram dar uma palestra para um grupo enorme de alunos lá, provando que o Bolsonaro era genocida. A maioria não achava isso. Ao final da palestra, muitos, um número assim de quase a maioria achava isso. Claro. Porque assim, usou essa técnica, a autoridade. Pois é, se no final alguém tivesse vaiado, os outros talvez não mudassem de posição. Claro que não. Mas como todo mundo aplaudiu no final, bom, tu vai aplaudir também. Se tu aplaudiu, tu concordou. Exato. Então são essas sutilezas, assim. Os outros, né? Os outros. As Pode pessoas estar no parecem... efeito manada ali também. A maioria está no efeito manada. Exatamente, Fica exatamente. quieto, não curte, que não dá like, não pôs, é porque tu não ficou na Não, só o tua, fato de estar respeitou, lá, mas não só o fato de tu estar presente nesse lugar, tu está consentindo com a... Não, mas Talvez não, queria saber. Não, mas lógico, mas é uma maneira só de legitimar a palestra, né? Pois é, se começou a ouvir uma bobagem, se levantou e foi embora, Sim, exatamente. tu rompeu aquela cadeia de obediência. Outras pessoas também vão se levantar e vão embora. Então, assim, o importante é saber ser o primeiro. Provavelmente vai ser vaiado, né? O importante é ser aquele que vai, ser aquele que se levanta e vai embora. Enlouqueceram, sabe? Desmoraliza. Aí termina. Pois é, vaia. Vaia. Não, isso aqui é um absurdo. Né? Uma vez a prefeitura montou umas palestras com os professores super titulados que foram falar sobre as novas diretrizes das universidades como Harvard, não sei o que e tal. Então, assim, era PhD, era pós-doutorado, era não sei o que. Aí eles estavam mostrando que agora para a escolha dos alunos, não era o melhor aluno, mas era aquele que era... Eles começaram a botar todos esses conceitos, daí o outro também é assim, e ninguém falava nada. Eles estavam, aí abriram para as perguntas. Daí eu perguntei para eles, bom, eu estou vendo aqui que vocês são muito titulados, fizeram uma pesquisa profunda, porque mostravam ali os índices, quais universidades, mas tudo isso é uma coisa ridícula. Isso é ridículo porque vocês estão aqui mais ou menos assim defendendo o idiota útil. Aí as pessoas pararam, olharam, não faz te lembra, Beta, que foi também? As pessoas meio que olharam e disseram, ela tem razão. Aí começou a dar um tumulto. Ninguém tem coragem de... Porque ninguém tem nada de ser o primeiro. Claro, os caras com uma titulação fantástica falando tudo aquilo como se fosse um evento normal. Eu digo, sim, porque quem é desses idiotas que vai conseguir fazer uma pesquisa e descobrir, por exemplo, cura do câncer, ou disso, ou daquilo, porque eles precisam de inteligência, né? Sim. Bom, eu sei que meio que... É um tilt. Sim. Viu?
Bom, outras técnicas, daí eu vou falar essas, vou falar mais curta. Uma delas, que também tem uma eficácia muito grande para fazer com que a pessoa, o aluno, mude de valores a partir do comportamento, uma delas é a dramatização. Quando, por exemplo, faz uma dinâmica de grupo na escola e diz assim, ó, um grupo vai defender tal posição, outro grupo vai defender tal outra posição. Aqueles que foram forçados a defender uma posição, mesmo que eles tivessem uma posição antes, como eles dramatizaram, eles agiram em defesa daquela nova posição, depois eles se convencem de que realmente eles têm aquela posição. E isso muitas vezes não é nenhuma dramatização do tipo de teatro, às vezes é uma redação. Defenda tal assunto na redação. O aluno termina a redação pensando daquela forma. Sim, já tem um foco. Mas como que se livra disso? Olha, qual é o antídoto? Pois é, porque na sala de aula o professor tem essa autoridade. Exatamente. Primeiro é saber com quem tu vai deixar os alunos, né? Os teus filhos. Com quem tu vai deixar teus filhos, com que professor tu vai deixar teus filhos. Ou outra coisa, também pode ensinar essas técnicas para o filho e ele vai saber do que está acontecendo e ele vai perceber que tem uma pressão. Sabendo que tem a pressão, ele já tem aquele alívio e não muda de posição. Pode dizer assim para ele, ó, em tal redação talvez tu tenha que defender uma posição que tu não tem, mas tu sabe que tu não tem essa posição e tu vai enganar o professor. Tu vai criar uma persona, o teu personagem vai defender aquela posição e tu não. Tu vai saber o que tu está fazendo. Então, assim, esse tipo de coisa pode ter um resultado melhor se o filho de vocês souber o que está acontecendo, souber que está sendo enganado, estimulado, souber que existem técnicas de manipulação e fala para ele, é importante tu manter o teu valor. Mas isso na adolescência, né? Eles estão começando cada vez mais cedo para evitar que a gente acorde. Hoje está cada vez pior. Pois realmente, assim, a criança já tem que ter um conhecimento, pelo menos, de cenário. Olha, tem técnicas... Dizem, as coisas mais chocantes, né? A gente sabe que tem filhos pequenos, eles nem falam em casa. Eles não são estimulados, porque eles têm vergonha, eles não são estimulados. Olha, se a coisa é muito chocante, eles nem falam em casa. Ainda mais hoje tem feminismo dentro de gênero, um monte de coisa, né? Que tá tudo meio... Porque aqui na nossa época tinha só, era comunismo ou era capitalismo. E eu lembro que em casa, meu pai sempre falava de comunista. Sempre falava mal de comunista, porque não sei o que, ele tem comunista. E eu cresci com isso aí, né? Aí eu ia pro colégio, pai, professor de história lá da defesa comunista. Ele, mete o pau. E aí eu sabia, né? Então o professor falava de comunismo e eu nem ouvia, né? Sim. Mas veio de casa, né? Porque eu cresci com meu pai falando, não, que comunista não sei o que, errado. Eu tava, por que é errado? Porque assim você vai. Então vou acreditar no meu pai, né? Isso aí. Sim. É maneira de casa, assim. Sim, e outras... Deve ser pior, porque tem outras coisas, né? Antes é só isso. Não tinha assim. O que chama atenção nisso aí tudo. E todas essas técnicas de manipulação, na verdade, o líder, o manipulador fica oculto. Sim. Esse é o problema. A massa é manipulada, não sabe nem, o líder não aparece. Sim. O manipulador está oculto e fica difícil até acusar ou ir contra, porque como ele está escondido e eles desestimulam a liderança, Sim. o pessoal acaba sempre indo para essas estatísticas. Sim. Semelhante a essa dramatização tem a técnica das avaliações, que é justifique sua resposta, posicione sobre tal coisa, ou autoavalie-se a respeito de como você age em tal coisa. Como você separa o lixo, autoavalie-se. Daí a criança começa, depois da prova ela começa, eu tenho que separar o lixo. Então esse tipo de coisa vai mudando a conduta dela. Porque ela se autoavaliou, ou porque ela foi avaliada. Não, a mais engraçada de todas, sabe que a gente tem uma filha mais desde pequeno, e agora o mais novo tem 15, não é tanto assim. Então nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é os maiores aquíferos do mundo, os 2 maiores estão aqui, né? Sei lá quantos por cento da água do mundo está aqui. Eu disse, papai, tá pingando essa torneira, Sim, então, aquele negócio, desliga esse pingo do chuveiro, essa coisa. Claro que eles vinham da escola com aquilo.
hoje, é claro, ela não faz a mesma coisa, e ele faz menos ainda. Sim, Apesar de que isso aí faz tempo que tá, sim, é. Sim. que tá indo. Sou você. Começou com a história da água. Agora é ET. Agora é. Agora E gafanhotos também. a Pfizer vai Não, fazer mas não há uma ninguém- O ET vai vir muito óbvio. O ET, na verdade, é o capítulo final. Eles estão só Sim, testando. sim, não. Agora testando. vai desse ano que vai ter de óbvio. Eles estão testando. Sim. E a Pfizer vai fazer um título de vida poder ver A Que- dramatização que tu falou Isso que vai tomar é vai ser defender um... negacionista. Olha, É se Estão colocar numa testando a posição gente. de defender algo que tu não acredita. É tipo isso? É algo que vai contra os teus valores. Porque depois que tu defende aquilo ali, tu cometeu um ato dissonante com aquilo que tu pensa. E o alívio é racionalizar aquela ação de acordo com a tua história. Ou seja, dizer que tu pensa assim, daquela forma. Delírio. É. Racionaliza a ação dizendo que o teu valor é diferente. Ou tu te convence na hora que o valor mudou, ou tu diz, não, eu sempre pensei assim. Ou eu não pensava tanto daquela forma quanto eu imaginava. Sempre Isso é busco uma valor. devastador. Relativiza. Não, isso é sim. devastador. Assim, bom, eu teria mais vários estudos para falar disso, mas eu quero agora mudar um pouco de assunto. Então, assim, em outra oportunidade, eu quero falar disso de uma forma mais ampla. Agora, como funciona a formação de opinião pública? Agora vamos sair do 1 a 1 e vamos falar das massas. Vamos sair dos grupos pequenos, de sala de aula, e vamos falar das massas. No sentido mais individual, uma ação ela é feita de uma forma intencional depois que ela é selecionada de um grupo de ações possíveis que estão na tua mente. Tu só age de acordo com aquilo que tu pensa que é possível de agir, porque se é intencional, tu pensou. Então tu pensou antes de agir. Então tu tem na tua cabeça um horizonte de consciência de ações possíveis, um grupo de ações possíveis de onde tu vai tirar a tua ação naquele momento. Esse horizonte de consciência, ele é verbalizado, ou então tu não poderia tirar dali uma ação. Então ele é verbalizado com uma linguagem. Tu tem uma linguagem em que tu diz, eu tenho essa opção, eu tenho aquela opção, essa opção que se chama isso, aquela opção se chama aquilo, tu vai verbalizando as tuas opções. E dali vai sair a ação. Então a linguagem determina o pensamento, que determina a ação. O Peter Crift, ele tem uma frase sensacional que resume a questão da opinião pública com uma frase, como funciona o processo da formação da opinião pública. Controle a linguagem e você controla o pensamento. Controle o pensamento e você controla a ação. Controle a ação e você controla o mundo. Então, no momento que a gente controla o que as pessoas estão tendo de opinião, a gente pode controlar o mundo. Por quê? Porque a ação política também vem como uma ação pessoal. A ação política também vem das propostas políticas que vêm do discurso público. Aquilo que está no debate público vira as ações políticas possíveis, daquelas uma delas vai virar a política concreta. Então aquilo que o povo está pensando é aquilo que pode virar debate entre os parlamentares e que vai virar uma ação no final. E aquilo que o público está pensando é aquilo que o público pode verbalizar, aquilo que o público está debatendo, aquilo que o público pode escrever, nós podemos fazer de tal forma, nós podemos fazer de tal outra forma. Então no momento que tu tira uma ideia de um debate, ela não tem como virar uma ação política. E para virar uma ação política ela tem que estar antes no debate. Então a opinião pública, ela é aquilo que vai acabar se tornando ação política, aquilo que está no povo, né, pública. E só que a opinião pública é aquela que está consolidada de uma forma hegemônica. Não é necessariamente a majoritária, é aquela que é vista como sendo majoritária, não é necessariamente de uma forma concreta. Não é necessário que 51% das pessoas pensem de uma forma para que essa forma se torne a política. Basta que pareça que a maioria pensa assim. Ou basta que pareça que essa é a opinião da maioria entre os capacitados, entre os técnicos, entre os formadores de opinião, entre aqueles que são as pessoas legitimadas naquela sociedade para influenciar a política. Então, segundo os especialistas,
O que importa é os especialistas, não importa a população. Segundo os cientistas, segundo a ciência, segundo os médicos... Disse o leitor. Pois é. Então, assim, se a hegemonia entre aqueles que são legitimados a ter uma opinião daquele assunto for relevante, se aquilo ali for um pensamento majoritário, isso já é o suficiente para ser considerada a opinião pública. Não é necessariamente a opinião da maioria da população. Então, se a gente for ver na prática, a democracia não é uma democracia, né? Ela é uma aristocracia. O que importa é o que a classe pensante está dizendo, e a classe pensante é quem está tendo uma voz pública. E então, percebendo isso, os estudiosos que estudam nessa área, notando isso, eles perceberam que a opinião pública pode ser fabricada. A opinião pública não é exatamente o que as pessoas o povo está pensando, mas aquilo que está aparecendo na mídia. É o controle da narrativa. É exatamente esse é o ponto que eu vou entrar agora, a narrativa. O que importa é a narrativa. Então, a linguagem, a narrativa feita de linguagem, ela influencia a cultura, a opinião pública, que vai influenciar a política depois. Mas também a cultura influencia a linguagem. Então, assim, existe essa dinâmica. A linguagem influencia a cultura influencia a linguagem. Tu pode mudar a linguagem através da cultura, tu pode mudar a cultura através da linguagem. Então, fazendo algumas pressões sociais, como as que eu acabei de falar agora, algumas palavras podem sair do debate ou podem mudar de significado. E com isso as ideias vão acabar mudando. Algumas coisas podem acabar sendo proibidas de falar porque pega mal, ou porque a opinião pública pensa de forma diferente. Isso vai mudando o debate público em uma direção ou em outra direção. Então a narrativa ela pode ser fabricada. E ela também pode ser fabricada não apenas pelo debate público. Ela pode ser fabricada pela cultura, que é também vinda da ficção, da literatura, dos filmes, das séries. Então se influencia a política através da narrativa, que é influenciada através da cultura de massas, que a gente sabe também que está sendo usada para intenções políticas. Programação preditiva. Também, exatamente. Né? É um bom ponto para adicionar aqui. Não tinha colocado, mas é um bom conceito mesmo. Então, a política ela acaba sendo formada a partir daquilo que foi selecionado pelos jornalistas e pelos criadores de conteúdo de massas, de filmes, séries, etc. Esses selecionadores é que são os formadores de opinião, da opinião pública. Então, na verdade, se o papel do político é apenas passar, aprovar, concretizar aquilo que está na opinião pública, quem faz a política não é o executivo, não é o político que está lá na ponta só aprovando, escrevendo, mas quem controla as massas, quem controla a opinião das massas, quem controla a cultura, a narrativa. Esses é o que são os influenciadores. Até porque hoje em dia a gente vive numa sociedade em que tem algumas ideologias sem saber. Uma ideologia que está generalizada e as pessoas nem sabem que é uma ideologia. É o tecnicismo, a tecnocracia. A tecnocracia foi uma ideologia tanto quanto o fascismo, o nazismo, o comunismo. Tinha um símbolo, uma roupa, uma forma de se vestir. Nós somos os tecnocratas, nós fazemos tal gesto, nós temos tal slogan. Nós nos reunimos nas quintas-feiras à noite para debater sobre o futuro da tecnocracia. E hoje em dia a tecnocracia está generalizada sem que as pessoas saibam que veio de uma ideologia. Aquela coisa assim, os técnicos dizem isso, o governo tem que ser técnico, o governo não pode ser ideológico, tem que ser técnico. Mas o técnico é uma forma de ideologia. Exatamente. É o governo dos técnicos em vez do governo dos ideológicos. Vocês já ouviram isso em algum momento? Sim, aqui. Então, esse tecnicismo, né, aqui no Brasil também foi muito forte através do positivismo, né? É justamente isso, os governos dos cientistas, acabou o obscurantismo religioso, o moralismo, as ideologias, agora são os técnicos, a ciência que vai ter voz. Então, só que daí nesse ambiente tecnicista, até seria uma aula inteira para falar sobre os problemas da tecnocracia, mas eu vou focar apenas em um pequeno. Se nós temos um governo que é baseado nos técnicos, o povo não tem uma participação e não pode opinar, porque o povo não é técnico.
Apenas aqueles que têm uma formação técnica na área vão poder opinar sobre aquilo. Então, na verdade, o povo não sabe o que está sendo feito. O povo não pode opinar, não pode contrariar. Poxa, quem tu tem de estudo nessa área? Então, na verdade, as decisões acabam saindo do domínio público e não é democracia. Não vou nem defender, nem criticar a democracia. Só vou dizer, não é democracia. É uma aparência de democracia. Até porque só sabe se aquilo ali realmente é técnico ou só sabe se aquilo ali é científico se tu já é um deles. Porque eles podem simplesmente fingir, não, isso aqui é técnico, quando não é. Isso aqui é científico, quando não é. Pode ser apenas assim, algo que vai direcionar em algum objetivo particular daquele grupo. Um objetivo partidário, um objetivo de classe. Né? Isso aqui vai beneficiar os médicos, então é bom para a medicina. Não necessariamente. Pode beneficiar financeiramente os médicos, prejudicando os equipamentos. Existe muito uma pseudociência agora, uma onda, justamente com essa narrativa, né? Tipo, os cientistas dizem, né? Então, há grandes fraudes de grandes periódicos, né, que publicam muito na área, eu sou da área da saúde, mas em outras áreas também, tu vê a frase na conclusão dos estudos, né, que funciona, que dá certo, que é legal, mas tu vai lá ver no estudo e não funciona nada. Então, assim, e se usa muito, né, para essa frase, essa narrativa, né, de que os cientistas dizem para tu consolidar uma ideia que tu quer, que um grupo seleto quer, né? Sim. E o leigo vai na onda, né? Sim, pois é. Quando um cientista disso é porque não se constrange de emitir qualquer opinião. Pois é, mas quem é que selecionou? Que seja, E existe isso aqui é o que eu tô dizendo, existe uma pseudociência, existe ciência muito ruim. Sim. Mas essa frase de que os cientistas, de que as autoridades, sim, né? Pois é, mas quem é que diz? Os cientistas dizem isso. Não é um cientista, é um jornalista. Exato. Então, na verdade, não é nem o cientista que está fazendo a opinião pública. É o jornalista que está selecionando os cientistas. Sim, aqueles que ele achou que podem mentir melhor. Exatamente. Ou os que dizem o que ele quer que... que podem mentir melhor. Pois é, exatamente, porque... Pesquisa direcionada. Sim. Secretário médico no Brasil, o Drauzio Varela. Tu pode tu pode conduzir uma pesquisa para chegar naquele objetivo que tu tinha lá antes de iniciá-la. Muito. Eles são financiados. Não, e a maioria não é pesquisa de campo. Sim. E é pior ainda. Pesquisa de campo ainda tem alguma validade. Bom, então, aquilo que não está nessa narrativa oficial, aquilo que está fora do que dizem os especialistas segundo os jornalistas, aquilo que está fora disso, quando surge em voz alta, quando alguém fala em voz alta, soa insensato, isso aí é louco, soa ilegítimo, isso aí não tem autoridade, ou soa exagerado, não, peraí, isso aí é um radical demais. Então, aquilo que não está na narrativa soa estranho e acaba sendo descartado e não se torna uma política concreta. Tem uma palavra pior que radical, fundamentalista. Sim. Radical descobri uma coisa boa, agora fundamentalista não tem defesa. Porque fundamentalista tu não sabe definir o que é. Então, agora falando sobre essa narrativa e aquilo que é considerado legítimo ou ilegítimo, existe um conceito muito interessante na ciência política que é a janela de Overton. Muitos já devem ter ouvido falar. Até esse conceito ele mudou um pouco em relação ao original. Então eu vou falar como é que ele é original e como a gente tem usado ele hoje. Ele é baseado na ideia do Joseph Overton, por isso janela de Overton, mas o conceito foi desenvolvido por Joseph Lehman e Joshua Trevino. Eles que expandiram a ideia original do Overton e transformaram naquilo que a gente conhece hoje. Em que é o seguinte, imaginem agora um eixo em que aqui no centro estão as ações que podem se tornar concretamente políticas e nos outros extremos estão as ações impensáveis. Então, quando surge no debate alguma ideia, ela vai ou ser algo possível ou ser algo impensável. Ela vai se encaixar em algum lugar aqui. Então existe uma graduação. Aquilo que é possível, aquilo que é uma ação política possível, aquilo que é algo popular, um pouco menor que o possível, aquilo que é sensível, aquilo que é aceitável, aquilo que é radical e aquilo que é impensável. Então, assim, do mais possível ao mais impossível de se tornar uma ação política, para os dois lados, né? Então,
aqui aquilo que é possível, então o popular e o político são aqueles que podem se tornar uma ação política. E essa que pode se tornar uma ação política é chamada de a janela de Overton. Aquilo que está fora da janela não vai se tornar uma ação política. Aquilo que está aqui vai se tornar. Então, quando surge uma ideia no debate, ela é catalogada em uma dessas posições. Ou extremista para um lado, ou extremista para o outro lado do espectro do debate público, né? Para a direita, para a esquerda, ou ela é ali um meio termo aceitável e tal, por todo mundo. Isso é na percepção. Isso é a percepção das pessoas. Então, esse conceito fala o seguinte: quando uma ideia surge no debate, ela vai ficar em um desses lugares. E ela também vai ter uma espécie de contraste com as demais. Então, se surge uma ideia que é impensável, mas já existiam algumas ideias impensáveis, ou ela vai ser mais impensável do que as outras, ou ela vai ser mais pensável do que as outras. Então, porque duas ideias não ocupariam o mesmo grau. Ou isso aqui é mais extremo do que a outra, ou isso aqui é mais tolerável do que a outra. Então, quando tu adiciona uma ideia no debate, tu mexe com as outras. Elas são empurradas na direção do aceitável ou do inaceitável. Então, quando se quer deslocar uma ideia na direção do aceitável, tu vai adicionando ideias inaceitáveis. Então, quando se quer que alguma coisa mude em alguma direção, tu vai adicionando propostas extremistas para as outras parecerem toleráveis. Sim, tu joga na janela ao extremo para ter as ideias com pois é, exatamente, né? Porque assim, se a gente for ver esse eixo, ele está fixo e as coisas estão se deslocando para a janela de Overton, mas na prática o que a gente usa cotidianamente, na política, deslocou a janela de Overton naquela direção. Só que só muda o referencial, né? Ou tu desloca as ideias na direção da janela, ou tu descola. É a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que existe esse conceito da janela de Overton, para falar de um fenômeno muito parecido, se fala também da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é um fenômeno, também é uma forma de analisar isso, esse fenômeno, em que nós temos que imaginar agora um eixo, assim, que é o eixo do tempo, né? Digamos, de cima para baixo, né? Está passando o tempo e está descendo. Agora nós temos aqui um centro e para cá à direita de vocês é o número de pessoas dispostas a expressar a opinião minoritária. Quantas pessoas estão dispostas a expressar alguma ideia? E do outro lado é a percepção de força que tem essa ideia. Então, quantas pessoas estão dispostas a falar isso e quantas pessoas estão falando disso? Esses dois eixos eles andam juntos. Então, quando vai passando o tempo, se tem um número de pessoas dispostas a falar isso, aumenta. Se é maior o número de pessoas dispostas, aumenta a percepção de força. Quanto mais pessoas estão falando, mais parece que é forte isso. Mas quanto menos pessoas estão falando, mais parece que é fraco isso. E isso vai influenciando dos dois lados. Parece que é fraco, menos pessoas vai falar. Menos pessoas estão falando, vai parecer que é fraco. Parece que é fraco, menos pessoas vai dizer. Então, de repente, está afunilando essa espiral. A espiral do silêncio é isso. Quanto menos pessoas estão falando sobre isso, menos pessoas vai querer falar sobre isso, porque parece que ninguém quer falar disso, parece que a minha ideia é fraca. Então vai afunilando essa espiral até que ninguém mais fala sobre isso e virou um silêncio. E também o contrário também acontece, né? Poucas pessoas estão falando, de repente mais pessoas estão falando, parece que é mais forte, mais pessoas vai querer falar, parece que é mais forte, mais gente vai falar. De repente a espiral afunilou de uma forma cônica nesse sentido, né? Ou o contrário, né? Então não é uma espiral helicoidal, né? Cilíndrica, mas uma espiral cônica. Então, como aconteceu com a direita durante décadas no Brasil. Exatamente. A direita foi ficando cada vez menos gente falando, de repente começou a falar e começou a aumentar de novo, né? Então tem que ter alguém que vai fazer essa disrupção, vai empurrar um pouquinho para o lado, vai alargar essa espiral, ou vai afunilar essa espiral numa direção ou na outra. E como é que se faz para afunilar para o silêncio? Se adiciona alguma coisa que inibe as pessoas de falarem. Por exemplo, uma proibição, uma ridicularização, né, uma censura, uma perseguição. Isso vai diminuindo o número de pessoas falando, vai parecendo que aquela ideia foi enfraquecendo. Algumas coisas que se falava até o dia 31 de dezembro de 2022 não se fala desde o dia 1º de janeiro de 2023. E parece que ficou fraca a ideia. Parece que ninguém mais pensa assim. Ninguém mais quer falar. Depois do Réveillon, alguns assuntos pararam de ser ditos, né? Sim, mas está sob censura. Que está sendo pego um exemplo em cada área. Sim, sim. Bom,
É importante a gente... É exatamente esse o ponto de agora. Guerra política. São técnicas de guerra. É a guerra política. Tem uma frase famosa do Karl von Clausewitz, que é: a guerra é meramente a continuação da política por outros meios. A guerra é a continuação da política por outros meios, é o conceito original do Clausewitz. Mas o Michel Foucault inverteu isso. E ele disse que, como tudo é baseado nas ações de poder, né? Tudo é uma exerção de poder, tudo vem da guerra. Então, na verdade, a política é a guerra continuada por outros meios. Então, quem é um discípulo do Foucault, quem está nessa New Left, nessa nova esquerda, sabendo dessa frase ou apenas repetindo o que todo mundo faz, está vivendo constantemente uma guerra. E se a gente não entra nesse cenário sabendo que estão em guerra contra nós na verdade não estamos em uma guerra, nós estamos em um extermínio. Porque se só um lado ataca, o outro lado não reage, isso não é guerra, isso é extermínio. Então começa a ser guerra se a gente começa a reagir. O quê? Qual das duas? A primeira do Clausewitz é: a guerra é a continuação da política por outros meios. A do Foucault é o contrário. É a guerra, quer dizer, a política é a guerra continuada por outros meios. Que significa a mesma coisa. Então, assim, sabendo sobre essas técnicas de guerra, a esquerda nas últimas décadas desenvolveu vários métodos de influência de massas a partir dessas ideias psicológicas que eu apresentei no início dessa palestra, mas com outros elementos ainda. A base é a revolução. É a revolução. É o controle mental, mas a base é a revolução. Sim, através das mídias. Pois é. Um autor muito influente foi o Saul Alinsky. O livro dele que influenciou gerações de esquerdistas é o Rules for Radicals, né, Regras para Radicais, em que ele destaca a importância da comunicação para esse tipo de mudança política, essa guerra cultural, essa guerra política, através da comunicação. Então, e assim, se a gente for ler o livro dele, ele é maligno do início ao fim. Ele já começa oferecendo o livro, uma dedicatória a Lúcifer, o primeiro revolucionário. Mas o Marx também? Marx também. Pois então. O o Alinsky, ele, em várias ocasiões, assim, ele foi bem explícito em relativizar a verdade, dizendo: não, a verdade é subjetiva, é relativa, a verdade não é uma coisa concreta. Nós devemos considerar os fins e não os meios. Nós podemos relativizar os meios para chegar a determinados fins. Isso é diabólico. E ele foi criando várias estratégias, né? Tem o livro das Regras para Radicais, e que ensina: você tem que ridicularizar o adversário, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fingir que você tem uma posição que não tem. E eu não vou entrar aqui para não prolongar demais, já estamos entrando no fim. Sim, mas em algum outro momento eu vou falar sobre várias dessas técnicas, como, por exemplo, o tratamento de choque, desinformação, a estratégia de Clover-Piven, uma chamada de padrão pelo Thomas Sowell, fake news, a guerra de nervos do Marighella, o terrorismo poético do Hakim Bey, a operação de bandeira falsa, o false flag, o red herring. Então, assim, tem muito assunto para entrar. Eu não posso prolongar demais essa aula, mas... Faça fase 2. Não, a ideia é fazer um curso sobre isso. A sociedade do espetáculo. E entrar aprofundadamente em cada um desses temas. A sociedade do espetáculo, né? É assim, a própria produção de filmes, o fabianismo, tudo isso é estratégia para mudar a massa de uma forma calculada, sem que as pessoas percebam o que está acontecendo. Programação preditiva. Estratégia exatamente. Estratégia das tesouras. Exatamente. E também tem um outro assunto muito interessante que eu quero adicionar nisso, que é a dialética heurística, que é a da manipulação de debates. Daí já tem uma espécie de persuasão argumentativa, mas com argumentos falsos, que não são reais. Não... Do Schopenhauer. Do Schopenhauer, exatamente. É dele. Os sofismas, falsos argumentos, retóricas falaciosas. Sofisma, né? Então, assim, agora, qual é a solução para tudo isso? Em primeiro lugar, ter uma personalidade bem formada. Não se submeter a pressões de grupo. Saber quem tu é. Saber quais são os teus valores. De onde eles vêm
de onde as tuas ideias vêm. A tua ideia veio de uma dinâmica de grupo ou veio de um convencimento racional? Ou de uma experiência concreta? De algo que tu percebeu pelo cognitivo, porque tu viu que as coisas eram daquela forma, ou porque tu te conformou à opinião majoritária? E não só vocês têm que saber isso, mas vocês têm que saber ensinar isso aos filhos de vocês. Independência. Independência de raciocínio, independência de vontade, de opinião. E fundamento. Não só independência, porque a independência sozinha não é nada. Mas fundamentado. Qual é o fundamento dessa posição? Essa o quê? É importante a formação da personalidade. Temos uma personalidade bem formada. Sabemos de onde vêm as nossas ideias. Sabermos que a origem dessas ideias tem um fundamento concreto na experiência, na percepção, no raciocínio, e não no conformismo de grupo, não no alívio psicológico. Nós precisamos saber divergir, saber de ser a primeira pessoa a dizer não, e saber que isso é uma forma de caridade, porque se tu for o primeiro, outras pessoas podem ter as suas almas salvas, porque tu foi o primeiro a fazer aquilo ali. Não pensar, eu sou o chato. Pensa, eu posso ser o herói essa noite. Eu posso salvar os outros, posso salvar a alma dos outros. E saber voltar atrás. Saber, puxa, eu fui enganado, fui tapeado, me equivoquei, agi de uma forma que vai contra os meus pensamentos, contra os meus valores, e saber dizer, me arrependo. Saber buscar a verdade, que é o fundamento de tudo. Eu estou buscando a verdade, não estou buscando a aceitação do grupo. Aquilo que o Olavo falava muito, né? Não prostituir a personalidade pela aceitação do grupo. Por isso que ele tem que formar a personalidade de uma forma concreta, né? As 12 camadas. Saber em que camada tá ajuda muito, né? E saber procurar a verdade, acima de tudo, é saber procurar a Deus, porque Deus é a verdade. Então, se a gente busca a verdade, mesmo que a gente acabe sendo mal visto no grupo, momentaneamente, Deus vai trazer uma recompensa, se não aqui no mundo terrestre, no mundo corpóreo, no mundo vindouro, nos séculos dos séculos, no paraíso, na ressurreição. E na alma, conforto na alma. O próprio conforto espiritual, o próprio crescimento espiritual também, né? Pois é, até a recompensa da alma vem no mundo, nessa vida. Saber que fez a coisa certa tem uma recompensa na própria alma. Então, bom, eu encerro por aqui, também exortando todo mundo a trabalhar com sua personalidade, a personalidade dos seus filhos, a repetir essas coisas. Não precisa falar de todos os estudos, mas ensinar os filhos de vocês que existem essas armadilhas. E uma grande esperança que a gente tem a respeito disso é saber que agora nosso lado também sabe dessas estratégias. Antes só eles falavam entre si. Agora nós, sabendo disso, nós podemos nos defender. Então, essa iniciativa aqui, esse centro cultural, todo mundo que está aqui preocupado com isso, pode ajudar a resolver essa situação, se não em larga escala, pelo menos nessa escala local, familiar, municipal. E é isso. Muito obrigado. Se você gostou desta aula, inscreva-se no link que está na descrição do vídeo e participe da live exclusiva onde eu vou me aprofundar ainda mais neste assunto.